Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje, sexta-feira, sextou, tá aqui essa menina, essa moça, essa mulher, essa senhora. Nem sei como é que eu trato você mais. Feliz dia novo, Flávia Lippe. Você se ofende quando te chamam de senhora? Não, na verdade eu não me ofendo, não. Mas eu acho que deveria levar com muito mais naturalidade do que eu levo. Porque eu não me ofendo, mas eu acho que eu deveria levar com mais naturalidade, entende? Por exemplo, uma pessoa fala assim para mim, nossa, Flávia, você não parece a idade que você tem. Eu fico super orgulhosa, nossa, eu pareço mais jovem. Eu não deveria ficar orgulhosa, eu deveria ficar orgulhosa da idade que eu tenho, e eu não fico. Entende? É isso aí. E eu só me dou conta disso, assim, muito recentemente, né, com a entrada na menopausa e tudo, você tem muitos despertares com isso, sabe? Menopausa é um negócio impressionante, assim. E é uma coisa, saber reconhecer a idade e ficar bem nela, depende muito da gente, mas depende também, eu acho, um pouco do que a sociedade tem feito com as idades, né? Porque o etarismo ele surgiu para falar sobre a pessoa adulta, né? Depois de 40 anos, né? Na verdade, as pesquisas elas eram entre 18 e 49 anos, e elas foram aumentando para o adulto depois de 40 anos. Mas o etarismo, hoje, ele acabou sendo adotado para tudo, né? Tudo que é preconceito com qualquer idade, seja criança, adolescente, é etarismo. Mas eu queria falar do etarismo aqui da nossa idade, né? Vamos dizer, as consequências, né, que a gente pode ter, o que a gente ouve, né, como a gente é eliminado de processos, né? E assim, eu acho que existe uma camuflagem, sabe, de que o etarismo, falar de etarismo tem melhorado as coisas. Mas eu acho que tem uma camuflagem muito grande, porque na convivência mesmo, na troca, etc., a busca por pessoas mais jovens, ela é óbvia, mesmo que aquela pessoa não tenha a experiência que a gente tem, sabe, em determinadas coisas, né? Então, eu acho que existe sim, existe preconceito sim, existem estereótipos sim. Pô, uma pessoa de 55 anos no passado, ela não se vestia como eu visto, ela não fala o que eu falo, ela não fazia o que eu fazia, o que eu faço hoje. Mas mesmo assim, uma pessoa com 30 me olha como uma pessoa velha, né? É um negócio muito interessante, assim, que as pessoas falam, não existe mais preconceito. Lógico que existe. O que acontecia é que antes o velho ficava velho e era tirado de mesmo, era velho, né? Agora não, agora a gente perpetuou também, né, a nossa história, mudando a forma de se comunicar, e a gente tem oportunidades pela própria comunicação, né, o mainstream está aqui, então a gente pode se expressar. Mas que existe preconceito, eu sinto todos os dias. Eu não sei você, mas eu sinto todos os dias. Todos Pois os é, eu dias. acho que tem isso, claro. A gente tem fases mesmo, essas fases estão claras, aí estabeleceu-se alguns poderes para algumas fases, e aí foi crescendo isso. Mas o professor Cortella, ele faz uma colocação assim, né? A gente, como você falou, antes a pessoa ficava velha, não, ela ficava velha e idosa. Então, ficar velho é uma coisa normal, ainda bem que eu fiquei velho, senão eu teria morrido. E ficar idoso é ficar com esse comportamento antigo que você disse. A gente se apropria hoje de todos os prazeres, de todas as coisas importantes enquanto a gente está vivo, não importa a idade. Ninguém Enquanto está hoje. produtivo, cara. Ninguém vai implicar com uma roupa que uma mulher de 50 anos usa, enfim, ela está com essa liberdade hoje, ela adquiriu, antigamente tinha um policiamento, né, um patrulhamento muito acima disso. Mas o que você começou a falar quando eu te dei o bom dia, me lembrou uma coisa que uma vez até comentei isso numa palestra, por causa dessa indústria da beleza, por causa da indústria da juventude. E a juventude é o período da vida que dura menos. Então, a gente cultua demais a juventude e quando a gente menos sabe, é um período muito legal, virtuoso do ponto de vista hormonal, acontecendo muitas coisas no nosso cérebro, no nosso corpo, mas é o período que dura menos. Mas a gente, com esse culto à juventude, fala assim: daí você vai usar essa cosmética, vai fazer isso aqui, vai aparentar 10 anos menos. Que vantagem que é aparentar 10 anos menos? Acho que a vantagem teria que ser o seguinte: olha,
Eu tô com essa carinha aqui, mas eu tenho 10 anos mais. Eu É, quero revelar a minha idade para dizer como eu tô saudável, né? Como eu tô eu nunca legal. menti a minha idade. Quando perguntam, eu nunca menti, na verdade. Sempre falei a minha idade. Agora, eu acho que tem uma expectativa, assim. é, eu fiz uma experiência de colocar coisa no lábio, para, assim, para ficar maior. Fiquei parecendo uma pata. Eu queria tirar aquilo, assim, a todo custo. Ainda bem que é rapidinho, né? Em 3 meses não tem mais nada, né? Mas aí foi muito bom eu ter feito isso. E eu não tenho mais nada, nunca fiz plástica no rosto, não tem nada. E aí, outro dia conversando, né? Eu faço massagem toda semana, e eu conversando com uma moça, ela falou assim: Você não tem vontade de fazer nada no rosto para parecer mais nova? Eu falei: Não. Ela falou: Por quê? Você não liga para sua idade? Eu falei: Não, não é isso. Primeiro que dura só 3 meses, então vou gastar um dinheiro danado para parecer uma idade que eu não tenho, para não fazer nada com isso, porque isso não vai mudar, as pessoas não vão me olhar diferente, porque eu tô com a cara parecendo um pouco mais jovem. E ainda por cima, gente, o que eu vou fazer com esse químico na minha cara? O que vai mudar o meu pensamento? Eu vou ter que me igualar a uma pessoa que viveu menos do que eu pela cara? É um negócio muito louco isso, né, da gente pensar. Mas eu É. acho que eu acho que tem uma conversa longa aí da humanidade sobre como trocar ideias entre idades, né? Eu gosto muito, assim, da antroposofia, quando divide a nossa vida em setênios, né? Eu não sei se as pessoas sabem, né, o que é a Ah, filosofia antroposófica, né? Mas dividir a sua vida, eles calculavam aí, para quem não conhece, calculam que a sua produtividade dentro também da contabilidade da sua estimativa de vida antiga, né? Que a cada 7 anos você entra num novo ciclo, com outras possibilidades, com outra potência, e aí você vai conseguindo desenhar. Então, setênio, isso aí. Você vai viver 70 anos, né? Você vai viver os seus setênios, assim, né? eu acho que quem não sabe o que é antroposofia é uma filosofia espiritual que foi desenvolvida pelo Rudolf Steiner, que era um alemão, né? E ele tem aí tem medicina, tem coisas incríveis mesmo, né? É, e os setênios, na verdade, são 7 ciclos da vida. Eu gosto muito desse pensamento, assim. Se a gente for colocar todos os outros, mas tem muitos pensamentos bonitos. Então, de 0 a 7 tem uma etapa e assim vai. Né? E a etapa de 49 a 50 anos é a etapa da sabedoria. É quando a gente entra no ciclo da sabedoria. E aí eu fico pensando, você entra no ciclo da sabedoria, e quando você entra no ciclo da vida, desses. É primordial, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro, né, nas nossas conversas, de consciência, de compaixão, né? E aí, quando você tem a sabedoria para executar isso, você é taxado de idiota, né? Tem gente que conversa comigo como se eu fosse uma idiota. Eu É. fico olhando, assim, às vezes, né? O cara fala, é porque eu criei um método, né? E eu falo, aí eu fico olhando, tipo, ou ele não estudou, ou ele é muito ingênuo para achar que ele criou um método que já é aplicado pelo budismo tibetano há 5.000 anos antes de Cristo. Então aí você começa a perceber assim, e não é a arrogância de quem já leu, ou quem já estudou, ou quem, né, que a gente, claro que a gente leu mais, a gente estudou mais, eu sou muito estudiosa mesmo, mas não é isso, é essa arrogância de conversar como se ele fosse inédito. É isso aí. É. Claro que eu acho que existem pessoas mais velhas que também fazem isso, mas eu acho que Sim. com menos quantidade de vezes. Agora, e isso está no etarismo também, quando uma pessoa muito nova, ela vem falar com você como se ela tivesse todo o poder. Porque também está dando esse poder, né? Você tem que até os 30 anos já ser milionário, já ter construído uma startup que, gente, startup nada mais é que uma empresa nova. É, O uma empresa nome, nova. a gente vai mudando os nomes, e isso parece muito inédito, muito inovador, muito, sabe? Eu Ô, acho que. Flávia, Deixa eu só te falar uma é, coisa. Um segundo.
O que você acha que o DJ faz? Vamos falar no próximo bloco, você vai entender o que eu vou falar. No próximo bloco. O que o DJ faz? Pensa aí. Nada aí. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom. Hoje a gente está falando aqui sobre etarismo, sobre idades, sobre fases, sobre essas coisas. E a Flávia me perguntou o que é que o DJ faz. Eu que sou um DJ enferrujado anos 80, me diga aí, o que o DJ faz hoje? Eu estava fazendo aula de funcional ontem. E aí o carinha lá, né, do bota as músicas, isso aqui, e tinha uma marcação que a gente tinha que fazer na aula. Aí ele colocou a música, eu comecei a cantar a música, ele não tem nem ideia do que eu tô cantando, né? Que eu tava cantando a música que o DJ tava mixando. Era Hotel California, Eagles. Sampleada, que é aquele sistema que eles usam para botar uma batida diferente. Mas o que ele fez? Ele pegou uma música da década de 70, numa batida de hoje, e transformou numa puta música espetacular. Eu adoro, né? Eu adoro música eletrônica. Sempre gostei muito de música eletrônica. E aí, o que esse cara, o que esse DJ tá fazendo? Ele tá misturando as idades, as épocas, transformando em algo que ele acredita. Para mim, o DJ é o cara que consegue misturar todas as gerações, todas as batidas, todas as épocas e construir algo absolutamente incrível. É uma experiência atualizada, né? Você falou uma coisa do conhecimento, de não ter originalidade, que é uma coisa que a gente precisaria aprender, que hoje tem todo mundo aí, escritores de todo nível, escritores americanos, né? Virou um vício isso. Parece que eles inventam a coisa, né? Aí tem a escola de Bauhaus, no começo do século passado, daí o cara, depois de 70 anos, cria o design thinking, que o conceito é o mesmo. E a gente entra num templo budista, eu entrei num templo budista lá do Kadampa, né? Então vi lá uma prateleira com muitos livros novos, bonitos. Eu falei, nossa, tudo bacana aquele treinamento, mas quem escreveu esses livros? Ele falou assim, bom, daí mostrou aquela árvore, né, da origem, né, daquele mestre, né? E quais foram as suas descendências. Eu disse, não, o ensinamento é o mesmo, só que foi atualizado por cada mestre, né, de sua época, mas o ensinamento é o mesmo, daí eu contextualizo. Então a gente hoje tem uma arrogância de inventar, como você falou, e inventar roda, né? Então você fala assim, olha, na verdade, juntar todas as idades, todas as experiências é muito bom. Anular qualquer idade é que é o perigo, não é isso? Anular as experiências, né? As experiências de cada idade, né? Quando às vezes alguém vai me entrevistar, eu fico chocada negativamente, chocada mesmo. Né? A pessoa ela não quer me entrevistar, ela quer fazer uma palestra. Ela não quer ouvir o que eu estou pensando. Porque ela sabe tudo. Ela é nova, ela tem um poder, ela tem um canal, ela quer fazer uma palestra dizendo que ela me entrevistou. O que o DJ não faz. Né? Por isso que eu estou falando do DJ. O DJ é o cara, para mim, que devia dar aula de etarismo, explicar por que ele não faz isso. E as pessoas, se elas aprenderem como construir uma playlist a partir do pensamento de um DJ, você consegue misturar todos os setênios. Você pega uma criança, você pega um adolescente, você pega todo mundo e você coloca essas ideias ali reconstruídas, e sem falar que você criou aquilo. Porque você não mandar, o cara vou mandar essa gravação para o Iraí Campos, né, que é meu amigo aqui. Vou mandar para o Iraí. Olha aí, olha, você precisa vir dar palestra para a gente aqui sobre futuro, sobre etarismo, sobre como é que fazer esses mixes, essas mixagens aí que juntam experiências tão boas. Quando ele pega lá a música original do Eagles, por exemplo, se ele apaga a voz dele e canta em cima, ele não faz isso, ele vai mixar com aquilo que ele acha que vai ser uma batida legal para esse momento, entendeu? Então, assim, eu tô insistindo nisso porque eu tô ficando muito impressionada, assim, com o novo, que não é novo, que também tem a ver com o falso poder que nós falamos outro dia aqui, né? Você dá poder a algo que você não sabe nem o que é, e você se empodera de algo que não é seu, e ainda dá poder para algo que
tantas pessoas já falaram sobre isso, né? Não existe nada novo. A gente está sempre, na verdade, reciclando pensamentos e atualizando para hoje. Então, se você pega uma pessoa, está construindo uma ideia, né? E você pega uma pessoa, sei lá, de 30 anos que trouxe uma ideia incrível para resolver o planeta, né? Que tem empresas que são rápidas, né? As startups, às vezes, elas conseguem solucionar rápido isso. Mas se não conversar com uma pessoa que viveu outras coisas, e que viu isso já acontecer em outros tempos, isso vai ser mais lento, entende? Esse imediatismo, essa cultura do imediatismo que a gente está vivendo também, proporciona isso, essa negação da história. Né? Da Então, história. a gente acabou, é claro, que a gente teve a ascensão da juventude nos anos 60, que foi muito positiva do ponto de vista comportamental, político, porque o passado tinha produzido um mundo que não interessava a ninguém. Acabou a guerra, existia um trauma para a juventude que ficou ali, né, sem poder se expressar e tal. Então, tanto que depois da guerra surgem grandes ícones de expressão assim, porque a gente precisava dessa festa. Enfim, aí aconteceu uma grande mudança e a gente aprendeu a entender o jovem. Agora a idade vai baixando. Então, mas a gente às vezes tem mania também de dar muito poder àquilo que é novo. E a gente acaba esquecendo a sabedoria, o conhecimento consolidado, que é o que você falou. É, Então, a gente hoje, as empresas, por causa de tecnologia, que parece que é uma coisa nova, parece que o sujeito aprende sabendo a mexer, porque as crianças são muito intuitivas, e o aparelho aqui é feito, não é para ser usado intuitivo. intuitivamente, foi pensado assim. Aí você acha que a criança já sabe sabendo porque é nova geração. Não, não, ela sabe porque a gente ensina. A gente entrega o mundo para eles. Eles só tem o vigor, o tônus muscular para exercer talvez um desempenho, uma performance diferente, dependendo do jogo, né? Sim. Dependendo do jogo, eles vão ter uma performance. Mas, enfim, a estratégia, a inteligência, a construção do significado daquilo não é do jovem porque não vem pronto. Se ele não souber ler toda a história, ele realmente não produz e não inventa e não inova. Né? É assim, sabe? Se a gente for voltar na pedagogia, na psicologia, o ser humano, ele é o animal que mais demora para desmamar. Ele é o que mais demora para andar, para falar, para escrever, para o sistema cognitivo estar completo, para desenvolver ideias. E olha que o sistema cognitivo, assim, maduro, ele só está pronto depois dos 21 anos. Entende? Então, assim, nem saber como funciona o ser humano é complicado. Porque, É. assim, né, é complicado, porque você vai discutir, às vezes, uma ideia, e acho que a gente já passou por tantos modelos de discussão, de conversa, de ideia, de comunicação, de etc., que a gente também tem um histórico de conhecimento que pode ser compartilhado, né? Daquilo que, olha, talvez essa experiência seja melhor por esse caminho, né? Assim, não é falar eu já sei porque eu já passei e você está começando agora, É. e nem o contrário, você não sabe porque você é velho, você não sabe como funciona, Nossa. né? Mas se trocar, sabe? Se fizer uma playlist de um DJ, você vai ver que vai rolar e vai rodar muito mais legal, entende? Muito mais interessante, né? Então Eu, segura aí, vamos falar dessa playlist aí, como é que a gente combina isso, porque nas organizações isso é um tema de todo dia, como é que a gente tem as trocas, os poderes, a gente tem uma geração aí poderosa de gente muito jovem mesmo sim, e que estão com gás todo e são muito bons também, que você sabe que são muito bons, e tem alguns que exageram, né? Mas vamos lá, segura aí, vamos continuar falando aqui de etarismo para você que não está nem pensando nisso. E como eu, você tem aí, quanto mais a gente vive, mais idade a gente tem. Quer dizer, eu tenho todas as outras idades que eu já vivi. Eu só não tenho as que eu não cheguei ainda, né? Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Tô aqui trabalhando, tô na minha rádio, porque todo lugar é minha rádio, a tecnologia permitiu que eu fizesse essa transição. Por causa da minha idade, talvez eu não tivesse emprego em FM como eu tive nos anos 80. Precisava da garotada, precisava da moçada.
Hoje eu não tenho a minha rádio, tem um monte de garotos aí trabalhando nas FMs, gritando, fazendo folia, fazendo baile, fazendo DJ e tal. E eu tô aqui trocando ideias com a minha amiga também da comunicação, que estava lá aos 20 anos de idade na rádio, estava na TV Cultura, eu era mais da rádio, a TV Cultura, Flávia Lippe, tratando de um tema que na época era novidade na televisão, que era o repórter Eco, e estava lá a Flávia experimentando essa linguagem, esse conhecimento já. E estamos aqui hoje na internet, quer dizer, que a gente está atuante, a gente não pode reclamar de etarismo, ainda que a gente sofra algum preconceito, algum bullying, às vezes alguém fala assim, será que ele sabe? Você tem o Word aí? E na tabela Excel você trabalha? Né? Que fica falando essas coisas para a gente, ó. O que você precisa saber? Eu te entrego do jeito que você quiser, no formato que você quiser, porque a gente acompanhou essa transição, a gente não pode reclamar de falta de oportunidade por causa da nossa idade, embora você seja bem mais novinha do que eu. Mas, enfim, Flávia, a gente tem um problema nas organizações, porque a organização trabalha assim, com a potência física das pessoas, que é um modelo Sim. muito antigo de se pensar, né, já que a gente está fazendo uma grande revolução na indústria cognitiva por causa da inteligência artificial. Então, não tem nem que pensar mais no ser humano do ponto de vista físico. Então, isso já é um argumento para a gente pensar que as organizações não precisam trabalhar pensando em idade, escolher seus CEOs por causa da idade, desde que eles estejam interagindo com esse mundo. A menos que elas queiram economizar em salários, né? Que sempre foi a dinâmica de capitalismo no mundo todo. Se eu tenho mão de obra feminina que é tão competente e tem abundância, então eu contrato, pago menos. Tem o garotão que está chegando, sabe fazer, eu pago menos. Por esse motivo também existe. Mas a gente está hoje no mundo numa condição, desde que a pessoa esteja disposta a aprender, a usar a tecnologia, existe lugar para ela, né? Não precisamos dividir o mundo mais atividades profissionais por idade, não é mesmo? Você não acha que grande parte das atividades qualquer pessoa em qualquer idade pode atuar? Eu acho, mas que existe isso, existe. Existe Existe, existe. assim, eu vivo preconceito todo dia, como eu falei para você, de níveis diferentes, de convite para lugares, de convites para falar, de convites para trocar ideias. Até hoje, pessoas que falam de sustentabilidade dizem, eu não conheço o Repórter Eco. Gente, o Repórter Eco é histórico, entendeu? A gente criou uma onda que não existia ecologia, meio ambiente e sustentabilidade em nenhum jornal do mundo. Não existia editoria de sustentabilidade. Aí a pessoa fala, eu sou especialista em sustentabilidade e nunca ouviu falar do Repórter Eco. Quer dizer, ela não estudou a história da sustentabilidade. Não é que o Repórter Eco é a coisa mais importante do planeta, mas ele foi um marco. Se você é brasileiro, ele foi um marco. Se você é da Latinoamérica, da América Latina, você é um marco, né? Então é isso que eu estou te falando, é perder o bonde da história para ser inédito, entende? Isso é, É. assim, isso é uma das formas de preconceito. E também E a gente uma das formas de viver no imediatismo. O imediatismo não tem passado, não tem histórico. Né? O imediatismo é o que eu estou falando agora, é verdade. Acabou. e tem algo também que reforça esse raciocínio, que é nem tudo que é novo é moderno. É, Nem todo que é jovem, né, é arrojado. Eu conheço jovens muito retrógrados e fico triste quando eu claro. vejo um jovem retrógrado. Quando um Olha, jovem, porque ele está olhando para um mundo que a gente já passou daquela fase. E ele não sim, está conseguindo olhar para o futuro, e é o futuro, e é ele que vai estar no futuro, não sou eu. sim, Daí eu sim. fico triste, sinceramente fico triste quando eu vejo alguém retrógrado defendendo um mundo que já passou. E a gente É está porque vendo não isso demais, né? estudou a história da vida. Você quer ver uma coisa que eu acho que é maravilhoso e as pessoas vão começar a entender assim, um pouco mais talvez da necessidade realmente de conhecer a história da vida, conhecer a história da humanidade e conhecer a tecnologia humana. A tecnologia humana é a tecnologia que precisa ser Sim. resgatada, né? Por que que virou moda mindfulness? Por que que virou moda meditação? Esse é ancestral, 5.000 anos antes de Cristo. Você pode aprender? Pode, mas qual que é a fonte fidedigna disso? É Buda, ou é Krishna, né? São
São mentores orientais que não existem mais. Eles não estão mais aqui entre nós. Aí alguém vai falar, não, eu inventei uma meditação que supera todas as meditações. Então tá, então vai conversar com o Dalai Lama. Vai lá bater um papo com ele, para ele te ajudar a entender a história da vida. Então, e eu acho que esse resgate pelo conhecimento ancestral é fenomenal, porque, de certa forma, ele cria um alerta. Ele cria um alerta que é o seguinte: você pode ser o bambambam da humanidade, cara. Ter 30 anos, sarado, milionário, startup unicórnio, família unicórnio, unicorninho para tudo quanto é lado. Mas você quer aprender a meditar e você paga uma fortuna para ir conhecer o Dalai Lama, ou para ir para o Tibete, ou para ir para um lugar chiquetésimo que você vai sentar lá e ficar com a mãozinha assim para aprender meditação. Por quê? Querendo ou não, o resgate da vida, ele é histórico. E o resgate da vida, a meditação, as ciências orientais, elas têm 5.000 anos antes de Cristo. Você não vai inventar essa tecnologia. Você não vai inventar que o banho gelado, o mergulho no gelo, foi uma coisa que você decodificou. Você pode ter espalhado mais rapidamente, mas isso já existia. Eu aprendi a mergulhar no gelo lá no Tibete. Os monges tibetanos fazem isso como treinamento mental há séculos. Pois é, a gente tem que voltar aqui até para voltar a respeitar, claro, a sabedoria, os gurus, é claro que sempre examinar, o jovem chega para isso e dependendo do tipo de investigação que ele faz, ele evolui mais ou menos, mas enfim, ninguém chega pronto, ninguém inventa absolutamente nada do zero, tudo estão aí as pistas, às vezes você consegue decifrar um código, consegue perceber alguma coisa que está aí, enfim, é uma descoberta sempre, né? Não é, Não dúvida. não é uma invenção, né? Você consegue associar por causa de outros saberes que você absorveu de um, de outro, e é assim. E a gente está vendo isso. Bom, é isso aí. Acho que a gente tinha que falar sobre isso. É importante saber que todas as idades são importantes. É importante que cada um viva o seu ciclo, respeitando, né, o seu ciclo a si mesmo, né? E respeitando também os outros, né? Para saber como é que a gente joga junto. Isso que é o papo, né? Como é que a gente pode jogar junto? Eu ainda quero não me impressionar quando alguém disser que eu pareço mais nova. Eu estou evoluindo internamente para aceitar que eu já tenho 55 anos e logo, logo vou ter 60 e logo, logo mais, etc. E que eu preciso gostar disso sem ficar super lisonjeado quando alguém fala, nossa, você parece ser muito mais nova. Eu ainda não entendi por que eu gosto disso. Então, eu sempre aparentei mais velho. Hã? Eu sempre aparentei mais velho. Quem disse que eu tenho 38 anos? Ninguém diz, né? Ninguém. Impressionante. Mas está na moda agora usar o cabelo branco, então acho que é por isso. Eu estou up to date aqui, né? Up to date. Mas, Flávia, é legal a gente pensar sobre isso, pensar isso com os nossos amigos que estão acompanhando aqui no chat, e todo mundo está lidando com isso, e a gente está querendo conciliar gerações, nós queremos um mundo full age, né, onde todos nós tenhamos todas as idades, ou ageless, ou sem idade nenhuma, onde a gente atue graças à qualidade e à nossa saúde física e mental, porque a gente, em todas as fases da vida, pode ser positivo, produtivo, nutritivo e colaborar para o mundo, pelo nosso trabalho, pelos nossos afetos, do jeito que a gente atua em todas as fases da vida, né? Eu só queria lembrar que nós não nascemos prontos. E a gente morre, e a partir dali é que a gente vai ter um renascimento. Na vida, a gente está todos os dias aprendendo, a gente não nasceu pronto. Não nasceu pronto. Só pintinho que sai do ovo e sai ciscando, entendeu? Vamos lembrar disso, né? Nós demoramos muito como espécie para poder conseguir compartilhar. Então, a gente não está pronto. Flávia, obrigado aí. Até a próxima sexta aqui na Equação, mais uma edição. Beijo. Beijo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.